Na natureza, cada criatura carrega uma história de luta, adaptação e engenhosidade. Alguns animais desenvolveram dentes, garras ou venenos, enquanto outros, no entanto, escolheram caminhos muito mais criativos para sobreviver. De explosões químicas a ilusões ópticas, de camuflagens perfeitas a descargas elétricas, o planeta está cheio de seres que transformaram a defesa em arte. Hoje, no canal Os Melhores da Natureza, você vai conhecer 15 espécies extraordinárias que mostram que a vida, quando ameaçada, é capaz de criar soluções tão incríveis quanto inesperadas. Prepare-se para mergulhar em um espetáculo de inteligência, instinto e pura genialidade evolutiva. Porque na selva, no deserto ou nas profundezas do mar, cada segundo pode ser a diferença entre ser caçado ou continuar vivo. Posição numérica 15. O Lula Vampiro do Inferno, ou Vampiroteuthis infernalis. Nas profundezas escuras do oceano, onde a luz do sol nunca chega, vive uma criatura com um nome que parece saído de um filme de terror, o Lula Vampiro do Inferno. Mas, apesar do nome assustador, ela é um símbolo de elegância e adaptação extrema. Com seu corpo gelatinoso e translúcido, essa lula pode atingir até 30 centímetros, e suas membranas entre os tentáculos formam uma capa que realmente lembra as asas de um vampiro. Porém, ao contrário do que muitos pensam, ela não é um predador feroz. É uma especialista em sobreviver sem lutar. Quando ameaçada, o Lula Vampiro não foge nem ataca. Ela simplesmente se envolve na própria capa, mostrando o interior coberto por filamentos bioluminescentes que emitem flashes de luz azul. Uma cortina luminosa hipnotizante que confunde qualquer inimigo. Às vezes, o espetáculo é tão intenso que o predador perde completamente o rumo. Vivendo em profundidades onde o oxigênio é quase inexistente, essa espécie possui sangue com alto teor de hemocianina, o que lhe permite respirar e mover-se lentamente por horas. Ela nos ensina que nem sempre a sobrevivência depende da força. Às vezes, é o mistério e a beleza que garantem a vida nas trevas do abismo. Posição numérica 14. O escorpião dourado, ou Leiurus quinquestriatus. Brilhando sob a luz do deserto como uma joia viva, o escorpião dourado é uma das criaturas mais fascinantes e temidas da Terra. Habitante do norte da África e do Oriente Médio, ele mede cerca de 10 centímetros, mas seu veneno é tão potente que inspirou o respeito e o medo de civilizações há milhares de anos. Seu corpo, de um dourado translúcido, parece feito de vidro quando refletido pela lua. À noite, sob luz ultravioleta, ele brilha com um tom azul esverdeado, um fenômeno natural que o torna ainda mais misterioso. Mas o que o torna um verdadeiro mestre da defesa é o equilíbrio entre agressividade e prudência. O escorpião dourado evita o confronto, preferindo esconder-se sob pedras e areia. Só quando é realmente encurralado, ele ergue o ferrão e aplica uma picada relâmpago, capaz de causar dor intensa e paralisia. O veneno desse escorpião contém peptídeos neuroativos que paralisam presas instantaneamente. Uma combinação tão complexa que cientistas hoje o estudam para criar tratamentos médicos e analgésicos naturais. Pequeno, reluzente e perigoso, o escorpião dourado é a prova de que, no deserto, a sobrevivência pertence a quem sabe brilhar e atacar no momento certo. Posição numérica 13. O camarão louva-a-Deus, também chamado de estomatopoda, é um daqueles animais que enganam pelo tamanho, viu? Não se engane com o tamanho deste pequeno crustáceo. Ele é, na verdade, um dos predadores mais rápidos e poderosos do oceano. Suas patas dianteiras funcionam como verdadeiros martelos biológicos, capazes de golpear com uma velocidade superior a 80 km por hora, tão rápido que a água ao redor chega a ferver, criando uma explosão de bolhas supersônicas. Esse impacto gera ondas de choque tão fortes
que podem quebrar o casco de caranguejos, abrir conchas de moluscos e, pasme, até trincar o vidro de aquários. Em experimentos, um simples golpe foi suficiente para derrubar um peixe inteiro em segundos. Mas o camarão louva a Deus, não usa toda essa força só para caçar, não. Quando ameaçado, ele dispara uma sequência de golpes devastadores contra seus inimigos, criando uma cortina de bolhas e ruídos que o protege enquanto foge para o esconderijo no Recife. Seu braço-martelo é feito de um material biológico com propriedades incríveis de absorção de impacto, o que impede que ele se machuque mesmo após centenas de pancadas. Essa engenharia natural é tão eficiente que cientistas estudam o estomatopoda para desenvolver materiais ultra-resistentes e armaduras à prova de choque. Pequeno, colorido e explosivo, o camarão louva a Deus é, sem dúvida, o boxeador mais temido dos mares. Posição numérica 12. Entre as árvores úmidas do Sudeste Asiático, vive uma colônia de insetos, dispostos a fazer o impensável explodir por seus companheiros. As formigas explosivas, conhecidas cientificamente como Colobopsis explodens, são um exemplo extremo de altruísmo animal. Quando o formigueiro é atacado por predadores maiores, como outras espécies de formigas ou aranhas, algumas operárias se sacrificam comprimindo violentamente o abdômen até romper o corpo, liberando uma substância amarela pegajosa e tóxica. Esse líquido gruda no inimigo, paralisando-o ou até matando-o, enquanto a formiga morre instantaneamente. É um ato de pura lealdade, uma defesa kamikaze em miniatura. Apesar do destino trágico, essa estratégia garante a sobrevivência de toda a colônia. Pesquisadores acreditam que esse comportamento evoluiu como uma forma de defesa coletiva, mostrando que, mesmo entre criaturas tão pequenas, a coragem e o sacrifício podem ser armas poderosas. Nas selvas asiáticas, as formigas explosivas são a prova viva de que a sobrevivência do grupo pode valer mais que a vida individual. Posição numérica 11. O porco-espinho, ou Hystrix cristata, é um verdadeiro símbolo da autodefesa natural. Ele é praticamente uma fortaleza ambulante, coberta por milhares de espinhos afiados feitos de queratina, o mesmo material de nossos cabelos e unhas, só que muito mais denso e resistente. Quando se sente ameaçado por predadores como leopardos ou linces, ele se curva, ergue os espinhos e avança de costas, se transformando numa bola de agulhas vivas. Um simples toque já é suficiente para que os espinhos se soltem e penetrem profundamente na pele do atacante. Retirá-los, olha, é uma tarefa dolorosa e perigosa, já que possuem pequenas farpas que dificultam bastante a remoção. Ao contrário do mito popular, o porco-espinho não dispara seus espinhos à distância, eles só se destacam facilmente com o impacto mesmo. Além disso, ele emite sons de estalos com os espinhos e bate o chão com força, um aviso bem claro: fique longe. Essa combinação de dissuasão e resistência faz do porco-espinho um alvo nada atraente para qualquer predador. É a personificação da defesa passiva, não ataca, mas também não se deixa atacar. Posição numérica 10. Entre as criaturas mais estranhas das profundezas marinhas está o peixe-bruxa, também conhecido como hagfish. Seu corpo longo e escorregadio esconde uma arma de defesa tão curiosa quanto eficaz, o muco. Quando ameaçado, o peixe-bruxa libera de suas glândulas laterais uma substância viscosa que, ao entrar em contato com a água do mar, se expande até 10.000 vezes o volume original, criando uma nuvem pegajosa e sufocante ao redor do predador. Essa massa gelatinosa pode entupir guelras e bocas, forçando tubarões e enguias a recuar imediatamente. Mas o mais fascinante é que o peixe-bruxa consegue se livrar do próprio muco em segundos. Ele dá nós com o corpo e desliza o muco para fora, limpando-se completamente.
Os fios microscópicos desse muco são incrivelmente resistentes, mais fortes que o nylon, e cientistas estão estudando sua estrutura para criar bioplásticos e tecidos ultra-flexíveis. Embora pareça um truque grotesco, essa defesa viscosa é uma das mais eficazes do oceano. Graças a ela, o peixe-bruxa sobrevive há mais de 300 milhões de anos, provando que, às vezes, a melhor arma é simplesmente ser intocável. Posição numérica 9. O pepino do mar, também conhecido como Holoturoidea. Nas profundezas dos oceanos tropicais, vive um ser que parece simples, mas guarda um segredo extraordinário: o pepino do mar. Este invertebrado do grupo Holoturoidea possui um corpo alongado e flexível, coberto por uma pele lisa e gelatinosa, geralmente em tons de vermelho, cinza ou preto. Ele se move lentamente pelo fundo do mar com pés tubulares, filtrando partículas e limpando o ambiente. Uma espécie de faxineiro dos mares. Mas quando é atacado, o pepino do mar mostra seu verdadeiro poder. Em um ato de desespero controlado, ele expulsa parte dos próprios órgãos internos através do ânus, um processo chamado autoevisceração. As vísceras se expandem e liberam substâncias tóxicas e pegajosas que grudam no predador, distraindo-o enquanto o pepino escapa silenciosamente. E o mais incrível, em poucas semanas, ele regenera todos os órgãos perdidos, como se nada tivesse acontecido. Um verdadeiro milagre biológico. Além de sua defesa bizarra, o pepino do mar é essencial para o equilíbrio ecológico, reciclando nutrientes e mantendo os oceanos saudáveis. Em algumas culturas asiáticas, ele também é valorizado como alimento medicinal, rico em proteínas e minerais com propriedades anti-inflamatórias. No entanto, a pesca excessiva e a degradação dos habitats marinhos ameaçam sua sobrevivência. O pepino do mar é a prova viva de que a vida encontra formas incríveis de se proteger, mesmo quando tudo parece vulnerável. Pois é, na posição número 8, temos o tatu ou pangolim, também conhecido como Manis tricuspis. Algumas espécies menores, incapazes de se enrolar, recorrem a outro truque: pulam de repente, em saltos de até 2 metros, para confundir o inimigo. Uma estratégia arriscada, mas que às vezes salva vidas. Curiosamente, há também o pangolim marinho, uma variação rara com coloração avermelhada e escamas elásticas. Além da defesa física, esses animais possuem glândulas que liberam toxinas leves, capazes de causar dormência em predadores menores. Infelizmente, o pangolim é também uma das espécies mais caçadas do planeta, vítima do comércio ilegal e da destruição dos habitats. E, paradoxalmente, essa criatura pacífica que só quer se proteger é hoje quem mais precisa de proteção. Posição numérica 7. A mariposa olho de coruja, também conhecida como Altomerizio. A natureza é, sem dúvida, uma mestra na arte do disfarce, e a mariposa olho de coruja é um dos exemplos mais engenhosos disso. Quando está em repouso, suas asas fechadas se parecem com uma folha seca, perfeita para se misturar ao ambiente. Mas olha só, ao menor sinal de perigo, o espetáculo começa. Ela abre as asas de repente, revelando 2 enormes olhos desenhados com perfeição, que lembram os de uma coruja observando. Para um predador desavisado, seja um pássaro, um lagarto ou até mesmo um roedor, parece que uma criatura muito maior e perigosa surgiu do nada. Esse blefe visual é, realmente, uma arma psicológica poderosa. A maioria dos inimigos recua instintivamente, dando à mariposa tempo para escapar. Essa dupla estratégia
camuflagem e intimidação, mostra como a evolução transformou a fragilidade em genialidade. Pequena, delicada e silenciosa, a mariposa olho de coruja nos ensina que, na natureza, não é preciso força para vencer. Basta saber como se apresentar. Em sexto lugar, temos o peixe elétrico, conhecido cientificamente como electroforos elétricos. E para encerrar, chegamos a um verdadeiro fenômeno da natureza, o peixe elétrico, ou electroforos elétricos. Habitante das águas doces da Amazônia e do Orinoco, esse animal pode parecer um simples peixe alongado, mas carrega dentro de si um gerador biológico de alta voltagem. Seu corpo é composto por milhares de células elétricas chamadas eletrócitos, que funcionam como pequenas baterias. Quando ameaçado ou em caça, o peixe libera uma descarga de até 600 volts, capaz de atordoar predadores e até derrubar um jacaré de porte médio. Mas o mais fascinante é o controle. Ele pode emitir pulsos fracos para se orientar na água escura, como se tivesse um sonar elétrico embutido. É a combinação perfeita entre tecnologia natural e instinto de sobrevivência. Os cientistas estudam o peixe elétrico para desenvolver novas formas de armazenar energia limpa, inspiradas em seu sistema biológico. No reino da natureza, poucos animais mostram tanto poder em um corpo tão simples. E é por isso que o peixe elétrico é, sem dúvida, um dos defensores mais incríveis que o planeta já produziu. Posição numérica 5. O besouro bombardeiro, também conhecido como Bombardier Beetle. Na imensidão do mundo dos insetos, existe um pequeno guerreiro com uma arma secreta impressionante, o besouro bombardeiro. À primeira vista, parece inofensivo, um simples inseto rastejando pelo chão. Mas quando se sente ameaçado, esse minúsculo ser transforma seu próprio corpo em um verdadeiro laboratório químico explosivo. Dentro do seu abdômen, duas glândulas armazenam substâncias separadas: hidroquinona e peróxido de hidrogênio. Quando o perigo se aproxima, ele mistura esses compostos em uma câmara interna, provocando uma reação violenta que eleva a temperatura a quase 100 graus Celsius. O resultado? Uma explosão química em miniatura que dispara um jato quente e corrosivo contra o inimigo. O som é ensurdecedor para o tamanho do inseto, e a precisão é impressionante. Ele pode mirar e disparar várias vezes por segundo, com um tiro certeiro digno de um míssil biológico. Seu exoesqueleto é resistente ao calor, impedindo que ele seja ferido pela própria arma. Esse mecanismo é tão sofisticado que inspirou cientistas e engenheiros a desenvolver materiais resistentes ao calor e até sistemas de propulsão. Pequeno, mas mortal, o besouro bombardeiro é a prova viva de que a natureza é o melhor engenheiro químico do planeta. Posição numérica 4. O polvo mímico, Thaumoctopus mimicus. Se o besouro é um químico explosivo, o polvo mímico é o verdadeiro mago da ilusão. Encontrado nos mares do Sudeste Asiático, este cefalópode extraordinário não apenas muda de cor. Ele interpreta papéis como um ator de Hollywood subaquático. O polvo mímico consegue imitar o formato e o movimento de mais de 15 espécies marinhas diferentes, desde cobras do mar venenosas até peixes-leão com espinhos letais. Ele dobra os tentáculos, altera sua textura e muda o tom da pele em segundos, confundindo predadores e até mergulhadores experientes. Imagine, ao se deparar com uma moreia faminta, ele assume a forma de um peixe-leão cheio de espinhos. Diante de um camarão curioso, ele vira uma serpente marinha ondulante. E tudo isso sem deixar de nadar com elegância, como se estivesse dançando entre os corais. A ciência explica que essa habilidade vem de milhões de células cromatóforas controladas por músculos minúsculos,
capazes de transformar seu corpo como um camaleão líquido. Para os habitantes do oceano, o polvo mímico é um mistério. E para nós, um lembrete de que a inteligência natural supera qualquer efeito especial criado pelo ser humano. Posição numérica 3. O lagarto do chifre de sangue, Phrynosoma cornutum. Entre os desertos áridos da América do Norte, vive o lagarto do chifre de sangue, um réptil que parece saído de um conto medieval. Pequeno, achatado e coberto de espinhos, ele já impõe respeito só pela aparência. Mas o que realmente o torna lendário é sua defesa final. Ele cospe sangue pelos olhos. Sim, sangue. Quando um coiote ou raposa tenta atacá-lo, esse pequeno guerreiro aumenta a pressão sanguínea na cabeça até que os vasos ao redor dos olhos se rompam, lançando jatos de sangue a mais de 1,5 metros de distância. O líquido tem um gosto e um cheiro extremamente desagradáveis, o suficiente para afastar qualquer predador faminto. Além disso, o lagarto é mestre da camuflagem. Sua pele se confunde com a areia e as pedras do deserto, tornando-o praticamente invisível. Mesmo quando é pego de surpresa, ele permanece imóvel, esperando o momento certo para sua sangrenta e eficaz performance. Um pequeno dragão, um símbolo de resistência e adaptação. O lagarto do chifre de sangue nos mostra que, na natureza, a sobrevivência é uma arte e o medo é uma arma. Posição numérica 2. A lagarta cachorro, também conhecida como Hemeroplanis triptolemus. No coração das florestas tropicais da América Central, vive uma criatura que desafia a imaginação, a lagarta cachorro. No início, ela parece comum, uma larva frágil, verde e sem defesas. Mas olha só, quando se sente ameaçada, a transformação é de arrepiar. Em segundos, a parte frontal de seu corpo se infla, formando a ilusão perfeita de uma cabeça de cobra venenosa. Olhos falsos aparecem, os dentes se destacam e ela até imita o movimento de ataque, balançando como se fosse morder. Tudo isso para enganar pássaros e pequenos mamíferos que, ao vê-la, fogem imediatamente. Essa incrível encenação é fruto de uma evolução milenar, em que a natureza aprimorou cada detalhe, desde a cor e textura até o comportamento. Quando adulta, essa lagarta se transforma em uma bela mariposa. Mas o verdadeiro espetáculo está em seu estágio juvenil, quando prova que a melhor defesa pode ser simplesmente uma boa atuação. A lagarta cachorro é um lembrete poético de que, às vezes, a aparência salva vidas, e que mesmo as criaturas mais frágeis podem esconder um poder impressionante. Quando observamos esses 15 animais incríveis, não estamos apenas vendo defesas, instintos ou estratégias de sobrevivência. Estamos contemplando a sabedoria silenciosa da criação. Um sistema perfeito onde cada forma de vida tem propósito, beleza e significado. A natureza nunca age por acaso. Cada cor, cada som, cada reação tem uma razão para existir. E é nesse equilíbrio invisível que mora a lição mais profunda que ela tenta nos ensinar há milhões de anos. O porco-espinho, o camarão louva a Deus, o peixe elétrico, o pepino do mar, todos têm algo em comum. Eles não lutam por destruição, lutam por equilíbrio. Eles não dominam, coexistem. Não exploram, preservam. São guardiões involuntários de uma sabedoria que o ser humano, com toda a sua tecnologia, parece estar esquecendo. Mas ainda há esperança, e essa esperança nasce do amor que sentimos ao assistir vídeos como este. Quando você se emociona vendo um polvo se camuflar, ou se espanta com a luz azul da lula vampiro,
Você está, sem perceber, reconectando-se com o planeta. Está redescobrindo aquele instinto primitivo que vive em todos nós, o de admirar, proteger e cuidar da vida. A comunidade de Os Melhores da Natureza nasceu exatamente disso, do desejo de unir pessoas que acreditam que a beleza do mundo está em sua diversidade, que amam os animais não apenas por curiosidade, mas por empatia, que compreendem que sem eles, a Terra perde sua alma. Proteger a natureza não é um ato de caridade, é um ato de reciprocidade, porque ela já nos deu tudo: o ar que respiramos, a comida que nos sustenta, a água que nos mantém vivos. Cada floresta derrubada, cada animal caçado, cada recife destruído é uma ferida aberta no coração do planeta e, portanto, no nosso próprio coração. Mas o que o ser humano destrói com as mãos, ele pode reconstruir com o amor. Podemos escolher plantar árvores, apoiar projetos de conservação, consumir com consciência, compartilhar conhecimento e inspirar outros a fazer o mesmo. A mudança começa em gestos pequenos, como este momento em que você escolheu assistir a este vídeo até o fim. Não por curiosidade, mas por respeito e admiração pela vida. Na natureza, tudo é conexão. O voo da mariposa influencia o equilíbrio do vento. O canto de um pássaro anuncia a saúde da floresta. O brilho de uma criatura abissal ilumina os segredos do oceano. Nós também fazemos parte dessa rede. E enquanto existirem pessoas dispostas a aprender, sentir e cuidar, ainda haverá esperança para o planeta. Em nome de toda a equipe de Os Melhores da Natureza, deixo aqui um convite. Continue explorando conosco. Continue se encantando. Continue acreditando que o mundo é um lugar cheio de milagres, porque é. E que esta comunidade siga crescendo não apenas em números, mas em propósito. Que cada visualização, cada comentário e cada compartilhamento seja uma semente de consciência plantada no coração de alguém. Porque no fim das contas, os vídeos passam, mas o amor pelos animais, pela natureza e pela vida, esse permanece. E é exatamente por isso que estamos aqui, para lembrar a todos que a verdadeira grandeza da humanidade está em proteger o que não pode se defender sozinho. E assim chegamos ao fim desta jornada impressionante pelo mundo das defesas naturais, um verdadeiro desfile de criatividade biológica. Desde o pequeno besouro bombardeiro, com sua explosão química em miniatura, até o poderoso peixe elétrico, que domina as águas com descargas de centenas de volts. Vimos como a natureza é uma inventora incansável. Cada uma dessas criaturas carrega uma lição: o polvo mímico, que vence pela inteligência o lagarto que sangra pelos olhos, que vence pela surpresa o porco-espinho e o pepino do mar, que vencem pela resistência e regeneração. Em todos eles existe algo em comum: a busca incessante pela sobrevivência e o respeito pelas leis invisíveis da vida. O mais fascinante é perceber que, por trás dessas estratégias, não há maldade nem guerra. Há apenas instinto e equilíbrio. Nenhum animal luta por vaidade. Nenhum destrói por prazer. Eles apenas respondem ao mundo com as armas que a própria evolução lhes deu. E o que isso diz sobre nós, humanos? Talvez que tenhamos muito a aprender com essas criaturas. Porque enquanto muitos desses seres lutam apenas para existir, nós, com toda a nossa tecnologia e poder, muitas vezes esquecemos o valor simples da harmonia com o planeta. A natureza não cria por acaso. Cada defesa, cada mecanismo, cada detalhe é um testemunho da sabedoria silenciosa da vida. E se ela conseguiu ensinar um besouro a explodir,
um polvo a se transformar e um peixe a gerar eletricidade, imagine o que ainda pode nos ensinar, se tivermos humildade para observar. Portanto, quando você olhar para o mundo natural, não veja apenas animais, veja obras vivas de arte e engenharia. Porque cada um deles, do menor ao maior, é um lembrete de que a sobrevivência não é apenas sobre força, mas sobre adaptação, inteligência e beleza. Aqui, em Os Melhores da Natureza, acreditamos que admirar o mundo vivo é um ato de respeito. E se este vídeo te fez sentir admiração, espanto ou gratidão, compartilhe-o. Leve adiante essa mensagem. Proteger a natureza é proteger a nós mesmos. Nas florestas tropicais úmidas da Colômbia, onde a sombra das árvores cria um ambiente quase místico, vive uma criatura tão pequena quanto letal, a rã dourada venenosa, de nome científico Phyllobates terribilis. Com apenas cerca de 5 centímetros de comprimento, ela concentra em sua pele um dos venenos mais poderosos conhecidos no reino animal. Sua coloração brilhante, variando entre tons dourados, verdes e alaranjados, é como um aviso natural. Não se aproxime. Por trás desse espetáculo visual, a pele secreta batracotoxina, substância capaz de causar paralisia quase imediata. Estima-se que a quantidade de veneno de um único indivíduo possa matar até 10 pessoas adultas. O mecanismo é fatal. O veneno bloqueia os sinais nervosos, impedindo músculos e pulmões de funcionarem. Curiosamente, essa rã não produz a toxina por conta própria. Pesquisadores acreditam que ela a acumula através de sua alimentação, ingerindo pequenos artrópodes venenosos. É uma adaptação evolutiva que transformou sua pele em um escudo inviolável contra predadores. Os povos indígenas Emberá e Chocó conhecem bem seu poder. Durante séculos, utilizaram a secreção tóxica para envenenar pontas de flechas e dardos de zarabatanas, garantindo sucesso na caça. Por isso, ela também é chamada de rã dardo venenosa. Apesar da fama assustadora, a Phyllobates terribilis não é agressiva. Alimenta-se de insetos inofensivos como formigas e cupins, e jamais ataca humanos por vontade própria. O perigo está no simples contato com sua pele. Basta um toque para que qualquer predador aprenda a lição mais dolorosa da floresta. Esse contraste é o que a torna tão fascinante. Um corpo frágil e delicado que carrega uma arma química imbatível. É a prova de que, na natureza, não é o tamanho que define poder, mas sim a engenhosidade da evolução. Aqui no canal Os Melhores da Natureza, essa pequena rã nos lembra de que até as criaturas mais discretas podem guardar os segredos mais extraordinários da vida selvagem. No coração úmido e abafado da floresta amazônica, vive uma criatura que parece saída dos medos mais primordiais da humanidade, a caranguejeira Golias, ou Pterophosa blonde, considerada a maior aranha do mundo. Sua simples presença transforma o silêncio da mata em um cenário de suspense. Com pernas que podem ultrapassar 30 centímetros de envergadura, a Golias é um verdadeiro colosso entre os aracnídeos. Seu corpo robusto, coberto por pelos espessos que vibram com cada movimento, parece pulsar com energia. Os quelíceros, longos e curvados, lembram pequenas lâminas, prontos para perfurar e imobilizar qualquer presa que cruze seu caminho. Diferente da maioria das aranhas, a Pterophosa blonde não depende de teias para caçar. Ela confia no tamanho, na força e na brutalidade de um ataque frontal. Seu cardápio é variado: insetos, sapos, lagartos
e até pequenos roedores e aves entram em sua dieta. Ao detectar uma presa, a aranha não se precipita em movimentos rápidos. Ela age com a calma de um predador que sabe que o confronto está ganho. Embora seu veneno não seja considerado letal para humanos, é suficiente para paralisar animais menores e causar dor, inchaço e sangramento em pessoas. Mas seu arsenal vai além do ferrão. Quando ameaçada, a Golias esfrega as patas traseiras no abdômen e lança no ar milhares de pelos urticantes. Essas minúsculas farpas, invisíveis a olho nu, flutuam como poeira e, ao entrar em contato com pele ou olhos, provocam irritação intensa, ardor e coceira que podem durar dias. Para a maioria dos habitantes da floresta, a visão de uma caranguejeira desse porte é suficiente para evitar confronto. Sua presença desperta respeito, medo e fascínio ao mesmo tempo. Encontrá-la é como testemunhar um pedaço vivo da pré-história, um lembrete de que a Amazônia ainda guarda segredos que parecem ter saído de um conto de terror natural. No canal Os Melhores da Natureza, a caranguejeira Golias é a personificação do poder silencioso da selva. Um gigante de 8 pernas que nos lembra que, diante da natureza, o homem ainda é pequeno. No coração das florestas úmidas do leste asiático, ecoa um som que arrepia até os mais corajosos. Um zumbido grave, profundo, como a sirene que anuncia uma guerra. Não é um inseto comum, mas a vespa gigante asiática, a maior vespa do mundo, temida por sua ferocidade e pelo veneno devastador. Esse predador alado pode atingir até 5 centímetros de comprimento, com asas que vibram como hélices e um par de mandíbulas afiadas capazes de cortar carne e despedaçar carapaças com facilidade. Sua cabeça laranja intensa contrasta com os olhos negros como carvões em brasa, e seu ferrão, longo como uma agulha cirúrgica, carrega toxinas letais. No ambiente selvagem, a vespa não caça sozinha. Quando encontra uma colônia de abelhas, libera um feromônio marcador que atrai seu enxame. Então começa a carnificina. Dezenas de vespas atacam em sincronia, arrancando cabeças de abelhas, destruindo favos e aniquilando milhares de indivíduos em questão de horas. Para as abelhas europeias, indefesas contra essa estratégia, o resultado é devastador. O veneno da vespa mandarinia não só mata, mas causa sofrimento intenso. Em humanos, sua ferroada atravessa roupas e injeta toxinas que queimam como fogo líquido. A dor é descrita como uma das piores experiências físicas possíveis, comparada a uma queimadura em brasa viva. Várias picadas podem levar à falência respiratória, insuficiência renal e até a morte. Mas o mais perturbador não é apenas a dor, e sim a organização militar. Essas vespas não atacam de forma aleatória, agem como um exército disciplinado, eliminando tudo no caminho com precisão assustadora. Sua expansão para além da Ásia acendeu alertas globais, pois são capazes de desequilibrar ecossistemas inteiros, eliminando polinizadores cruciais para a agricultura. A vespa gigante asiática não é apenas um inseto, é uma verdadeira máquina de guerra biológica, prova de que a natureza pode criar armas vivas tão letais quanto qualquer tecnologia humana. E no canal Os Melhores da Natureza, ela nos lembra que até mesmo um som aparentemente inofensivo na floresta pode carregar consigo a assinatura da morte. Você já parou para pensar que a grandeza da criação divina não está apenas nos elefantes imponentes ou nas águias poderosas que cortam o céu? Muitas vezes, é nos detalhes quase invisíveis que Deus revela seus maiores milagres. Hoje, vamos mergulhar no fascinante universo das menores aves do planeta. Criaturas tão leves que podem pousar na ponta de um lápis,
mas tão importantes que sustentam o equilíbrio da vida em seus habitats. Prepare-se para se encantar com cores brilhantes, cantos delicados e histórias surpreendentes. E lembre-se, aqui no Os Melhores da Natureza, cada vídeo é um convite para redescobrir a beleza escondida que o Criador espalhou pelo mundo. Número da posição 15. Periquito cacheton, também chamado de cordon bleu de bochecha vermelha. No topo da lista está um dos milagres mais delicados da criação, o periquito cacheton, conhecido mundialmente como cordon bleu de bochecha vermelha. Este pequeno gigante mede 11 centímetros, pesa apenas 9 gramas e, ainda assim, é capaz de encher os campos africanos de cor e alegria. Encontrado nas savanas e áreas de vegetação baixa da África subsaariana, ele parece carregar em sua plumagem uma paleta de artista divino, peito azul claro, dorso acastanhado e, nos machos, uma mancha vermelha viva nas bochechas que parece maquiagem natural. Essa marca dá origem ao nome popular e o transforma em um espetáculo ambulante de cores. Apesar do porte reduzido, é cheio de energia e sociabilidade. Vive em pequenos bandos fora da época de reprodução, sempre interagindo com leves batidas de asas, como se cumprimentassem uns aos outros. Seu canto é doce, semelhante a um assobio açucarado, cheio de variações que servem para se comunicar com os companheiros e fortalecer os laços do grupo. Na alimentação, é versátil, consome sementes, pequenos insetos e brotos frescos, sempre utilizando seu bico pequeno e afiado. Essa dieta variada o torna fundamental para o equilíbrio ecológico das savanas, ajudando a dispersar sementes e controlar populações de insetos. Seu ninho é uma verdadeira obra de improviso criativo. Esférico, é construído com fibras vegetais, penugens e até o que encontrar pelo caminho, incluindo fios de cabelo humano. Dentro dele, a fêmea deposita de 3 a 5 ovos, incubados com a ajuda do macho. Número da posição 14. Rei de coroa dourada. Poucas aves carregam um nome tão majestoso e, ao mesmo tempo, tão merecido. O rei de coroa dourada é uma das menores aves da Europa. Mede apenas 9 centímetros e pesa menos de 6 gramas. Mas traz no topo da cabeça uma faixa dourada que brilha como uma coroa, lembrando reis de miniatura que governam silenciosamente as florestas de coníferas. Os machos ostentam cores mais intensas, e quando erguem as penas da cabeça, parecem pequenos soberanos coroando-se diante da luz do sol. Apesar do porte minúsculo, são incansáveis. Passam o dia em movimento constante, caçando insetos, larvas e aranhas. Mal param por alguns segundos, como se tivessem uma missão divina a cumprir sem descanso. No inverno, se reúnem em bandos mistos com outras espécies. Essa união garante mais proteção e eficiência na busca por alimento, lembrando-nos de que a comunhão sempre fortalece. O canto é fino e agudo, quase inaudível para ouvidos humanos, mas suficiente para marcar presença e manter contato com o grupo. Seus ninhos são verdadeiras obras de arte naturais. Em formato esférico, são construídos com musgo, líquens, teias de aranha e fibras vegetais. Dentro deles, até 10 ovos minúsculos repousam em segurança. É um milagre pensar como uma criatura tão pequena pode abrigar tanta vida em tão pouco espaço. O rei de coroa dourada simboliza a realeza da simplicidade. Não precisa de tronos ou palácios. Sua majestade está em viver em harmonia com a floresta, em servir silenciosamente a ordem da criação. Ele nos recorda que até os menores entre nós podem carregar coroas invisíveis, dadas pelo Criador, para cumprir seu papel com dignidade. Olhar para esse pequeno rei é um convite a valorizar as pequenas grandezas da vida. O detalhe de uma pena,
o brilho de uma coroa dourada escondida entre galhos e a certeza de que toda criatura tem um propósito sagrado. Número da posição 13. Rei de cauda dourada, também chamado de pardal pintado africano. Nas savanas e campos semiáridos da África subsaariana, vive um pequeno tesouro que parece usar um chapéu real. O rei de cauda dourada, conhecido como pardal pintado. Ele mede apenas 11 centímetros, pesa de 8 a 10 gramas e, mesmo tão discreto, carrega uma beleza que cativa qualquer olhar atento. Seu corpo castanho avermelhado é delicadamente salpicado por pontos brancos no peito e nas laterais, como se pequenas estrelas tivessem sido bordadas em suas penas pela própria mão de Deus. Esse detalhe dá à ave uma aparência sofisticada, quase como se estivesse vestida para uma celebração. Olha só, o rei de cauda dourada prefere áreas de vegetação baixa, onde pode se esconder facilmente e passa grande parte do dia no chão, saltitando calmamente em busca de sementes minúsculas. Quando está criando filhotes, complementa a dieta com insetos e larvas, mostrando que até o mais singelo ser da criação se transforma em cuidador zeloso. Costuma viver em pares ou pequenos bandos, e a comunicação é feita com movimentos suaves da cauda e notas discretas, um diálogo quase secreto entre companheiros. Durante o período reprodutivo, o macho realiza um ritual encantador. Balança a cauda, gira suavemente o corpo e entoa um canto repetido para conquistar a fêmea. É um espetáculo simples, mas carregado de ternura, que nos lembra que o amor verdadeiro se manifesta em pequenos gestos. O ninho é construído com capim seco e folhas finas, escondido entre arbustos. Ali, de 3 a 5 ovos são postos, e ambos os pais dividem o cuidado com os filhotes. Essa pequena ave nos ensina uma lição valiosa. A grandeza não está no tamanho ou na força, mas na dedicação silenciosa e na harmonia com o ambiente. Para quem acredita na criação divina, o pardal pintado é mais um lembrete de que Deus se revela também nos detalhes. Em um corpo minúsculo que, mesmo quase invisível, sustenta o equilíbrio da vida. Posição numérica 7. Louva a Deus religioso, mantis religiosa. À primeira vista, o louva a Deus religioso parece um inseto frágil, quase angelical. Seu corpo esguio, patas dianteiras unidas como em oração e olhos grandes e serenos transmitem uma falsa sensação de calma. Mas essa aparência é um disfarce perfeito. Por trás dela habita um dos predadores mais frios e calculistas do planeta. O louva-a-Deus é mestre da paciência infinita. Pode permanecer imóvel por horas, confundindo-se com folhas e galhos, até que a presa cometa um único erro. Quando isso acontece, suas patas dianteiras, armadas com espinhos cortantes, se fecham num abraço letal em uma fração de segundo. O que parece um gesto delicado é, na verdade, uma prisão sem escapatória. A crueldade está no modo de se alimentar. Diferente de muitos predadores, o mantis religiosa não mata imediatamente. Suas vítimas, insetos, lagartos, aves pequenas e até roedores, são devoradas ainda vivas, pedaço por pedaço. Suas mandíbulas afiadas rasgam músculos e órgãos enquanto seus olhos enormes permanecem fixos, frios, como se observassem a agonia. O ápice da brutalidade, porém, surge no acasalamento. Durante o ato, a fêmea, em plena cópula, gira a cabeça e devora o parceiro começando pelo pescoço. O macho, mesmo sendo consumido vivo, continua seu papel reprodutivo, garantindo a sobrevivência da espécie. Esse ritual cruel é uma das estratégias mais impactantes da natureza para assegurar energia adicional à fêmea e às futuras gerações.
Não por acaso, o louva-a-Deus é um caçador versátil. Já foram registrados ataques a beija-flores, sapos e até filhotes de lagartos. Suas patas funcionam como lâminas de aço, capazes de cortar com uma violência explosiva. O religioso em seu nome nada tem de espiritual. Ele é na realidade um fantasma imóvel, à espreita em jardins, plantações e florestas. Uma criatura que transforma silêncio em sentença e paciência em morte. No canal Os Melhores da Natureza, ele simboliza a face fria e implacável da vida selvagem, onde até a calma aparente pode esconder o mais perfeito predador. Posição numérica 6. Escorpião negro, Androctonus bicolor. Nas regiões áridas e escaldantes do norte da África e do Oriente Médio, habita um predador que inspira medo apenas com sua presença. O escorpião negro, cujo nome em grego significa matador de homens. Seu corpo reluz como carvão polido e a cauda arqueada, terminada em um ferrão curvado, parece sempre pronta para aplicar a sentença final. Ele caminha lentamente, medindo cada passo como se calculasse a próxima vítima. Mas essa calma é apenas fachada. Suas garras esmagam ossos e sua picada injeta um veneno devastador. Uma única ferroada provoca uma dor descrita como fogo líquido correndo pelas veias. O corpo treme, os músculos paralisam, e o medo se multiplica quando a respiração começa a falhar. Em humanos, os efeitos variam de convulsões e insuficiência respiratória até, nos piores casos, a morte. Crianças e pessoas frágeis são especialmente vulneráveis. O veneno contém neurotoxinas potentes que atacam diretamente o sistema nervoso. Diferente de predadores que caçam com força bruta, o escorpião usa estratégia cirúrgica. Esconde-se sob pedras, na areia ou em fendas, aguardando pacientemente até que uma presa se aproxime. Quando o momento chega, ele ataca sem hesitar, com precisão mortal. Ao longo da história, o escorpião negro foi temido e reverenciado. Para alguns povos, representava maldição e destruição. Para outros, resistência e poder. Hoje, é estudado não apenas por sua periculosidade, mas também pelo potencial medicinal de seus venenos. Pesquisas apontam compostos que podem ser usados contra câncer e doenças autoimunes. Mas diante dele, não há tempo para poesia. Sua cauda erguida é suficiente para congelar o coração de qualquer um que cruze seu caminho. No canal Os Melhores da Natureza, o escorpião negro nos lembra que a vida no deserto é implacável e que o silêncio da areia pode esconder um dos carrascos mais letais da terra. Posição numérica 5. Vespa caçadora de tarântulas, também conhecida como Pepsis grossa ou Pepsis formosa. Nas planícies ensolaradas e nas florestas secas das Américas, surge um inseto que parece mais uma sombra metálica riscando o céu. A vespa caçadora de tarântulas, conhecida cientificamente como Pepsis grossa ou Pepsis formosa. Suas asas negras e azuladas brilham sob a luz do sol como vidro tingido, e o corpo liso reflete o metal de uma lâmina. À primeira vista, parece apenas mais um inseto grande. Mas olha, para quem já presenciou sua caçada, não resta dúvida. Estamos diante de uma das predadoras mais cruéis e eficientes da Terra. A tarântula, gigante e temida por muitos animais, não é páreo para essa vespa. Tudo começa com um voo silencioso, preciso como um míssil guiado. A vespa ataca com velocidade fulminante, desviando dos quelíceros venenosos da aranha. Em um golpe cirúrgico, crava o ferrão no abdômen da presa. O veneno não mata, paralisa. A tarântula permanece viva, consciente, mas incapaz de mover um músculo, um prisioneiro dentro do próprio corpo.
A cena seguinte parece saída de um filme de terror natural. A vespa arrasta lentamente a aranha imóvel até uma toca subterrânea, preparada com antecedência. Ali, deposita um único ovo sobre o corpo paralisado e sela a entrada com terra. Dias depois, a larva eclode e começa a se alimentar da tarântula viva, devorando primeiro órgãos menos vitais para prolongar ao máximo sua sobrevivência. O corpo da aranha se torna um berçário de horrores, sustentando a próxima geração desse caçador implacável. Para os humanos, o ferrão da pepsis grossa é classificado como uma das dores mais intensas que já se pode sentir no mundo animal. Entomologistas descrevem como uma queimadura elétrica que atravessa o corpo e deixa a vítima sem ar. Embora raramente seja fatal, basta um encontro para marcar a memória por toda a vida. Essa vespa não mata por prazer. Ela segue uma estratégia evolutiva perfeita, precisão, eficiência e controle absoluto. Diante dela, até mesmo as tarântulas, símbolos de força e medo, se rendem. No canal, Os Melhores da Natureza, ela nos mostra que, na selva, não vence o maior, mas o mais implacável da vida. Na posição número 12, encontramos a parda texeira, essa pequena joia do deserto norte-americano. Nos desertos áridos da América do Norte, onde o calor intenso racha a terra e a vegetação é escassa, vive um pássaro delicado, quase invisível, mas cheio de vigor, a parda texeira. Medindo apenas 10 centímetros e pouco mais de 6 gramas, ela é uma das menores aves do continente, mas também, olha, uma das mais surpreendentes. Seu dorso azul acinzentado e peito amarelo pálido permitem que ela se misture com perfeição ao cenário seco. É como se a natureza tivesse pintado essa pequena criatura com tons discretos para protegê-la, lembrando-nos de que até nos ambientes mais hostis, Deus concede instrumentos de sobrevivência. A parda texeira vive saltitando entre arbustos baixos e espinhosos, sempre ativa, como uma centelha de vida no meio do deserto. Alimenta-se de larvas pequenos insetos néctar e frutos silvestres, adaptando-se ao que o ambiente oferece. Essa flexibilidade é um verdadeiro exemplo de resiliência, mostrando que mesmo em meio à escassez, é possível florescer. Na época de reprodução, o macho se torna um artista. Escolhe o topo de um arbusto e canta repetidamente, enchendo o silêncio árido do deserto com notas suaves. Seu canto ecoa como uma oração solitária, um hino de esperança que busca atrair a fêmea. O ninho, escondido entre moitas densas, é cuidadosamente trançado com fibras, fragmentos de casca e ervas. Ali, geralmente 3 ovos são incubados durante 10 dias até a chegada dos filhotes. Pouco conhecida, a parda texeira é como um tesouro oculto, uma joia escondida entre espinhos. Ela nos lembra que a vida, mesmo frágil e pequena, sempre encontra um caminho para florescer. Para quem crê, é a prova de que o Criador não abandona nenhum canto da terra, nem mesmo o mais árido, sem deixar sinais de beleza e resistência. Número da posição 11. Lisoncito zebra, também conhecida como cambacica ou bananquite. Se há uma ave que carrega na alegria dos jardins tropicais, essa é a cambacica. Pequena, leve e cheia de energia, mede cerca de 10 centímetros e pesa de 7 a 10 gramas, mas parece conter dentro de si a vibração de uma festa. Está presente em quintais, praças, parques e áreas urbanas em toda a América Central e do Sul, inclusive no Brasil. Sua plumagem é um espetáculo à parte, peito amarelo radiante.
dorso escuro e uma faixa branca acima dos olhos que lembra uma sobrancelha expressiva. Essa máscara natural dá a ela um ar curioso e divertido, como se estivesse sempre sorrindo. Quem a observa percebe logo sua personalidade forte. Apesar do tamanho, defende flores e bebedouros com coragem de gigante. A cambacica vive saltitando entre flores-galhos e até recipientes artificiais de néctar, sempre em movimento. Alimenta-se principalmente de néctar, mas também consome frutinhas e pequenos insetos, o que a torna essencial para a polinização. Seus voos rápidos e incansáveis lembram uma dança alegre, uma coreografia espontânea que parece celebrar o dom da vida. Quando se reúne em grupo, o espetáculo sonoro é ainda maior. Seu canto é feito de assobios curtos e repetitivos, simples à primeira vista, mas quando entoados por várias aves ao mesmo tempo, transformam o jardim em um coral vibrante, uma verdadeira missa ao ar livre. O ninho, redondo, é construído com fibras vegetais, folhas e até pequenos pedaços de plástico ou papel. Essa criatividade mostra como a cambacica é adaptável, transformando até resíduos em abrigo para sua descendência. A fêmea coloca 2 a 3 ovos e os incuba com paciência até que os filhotes estejam prontos para saltar para a vida. Pequena, graciosa e cheia de vigor, a cambacica nos ensina que a alegria verdadeira não depende do tamanho ou da força, mas do coração. Ela é um lembrete de que o Criador espalha vida e música até mesmo nos lugares mais comuns, como um quintal qualquer. Número da posição 10. Beija-flor-abelha. Imagine um ser tão diminuto que pode pousar na ponta de um lápis sem que ele sequer se incline. Assim é o beija-flor-abelha, considerado a menor ave do mundo, encontrado em Cuba e em algumas ilhas do Caribe. Com apenas 5 centímetros e menos de 2 gramas, é mais leve que uma moeda e, ainda assim, carrega dentro de si um poder extraordinário. Suas asas vibram com uma velocidade impressionante, até 80 batidas por segundo. Esse movimento incessante cria um zumbido suave, quase como um cântico lembrando o sopro de vida que Deus concedeu às criaturas mais frágeis. Ele paira no ar como um helicóptero em miniatura, voando para frente, para trás ou até de cabeça para baixo, em manobras que parecem desafiar as leis da física. O coração dessa ave minúscula chega a bater mais de 1000 vezes por minuto. É como se cada instante fosse vivido na intensidade máxima, ensinando-nos que não importa o tamanho, mas sim a energia e a graça que carregamos. Seu corpo brilha sob o sol com reflexos metálicos em tons de verde e azul. Os machos exibem penas vermelhas e rosadas, como se fossem joias vivas pintadas pela mão do Criador. Todos os dias, esse pequeno ser visita mais de 1000 flores em busca de néctar, espalhando pólen e garantindo a continuidade da vida vegetal. Sem ele, muitas plantas não se reproduziriam. Seu ninho é do tamanho de uma moeda pequena e abriga apenas 2 ovos minúsculos, comparáveis a grãos de arroz. Uma cena de delicadeza absoluta, que nos lembra como Deus cuida até das menores criaturas. Ver um beija-flor-abelha em movimento é testemunhar um milagre natural. Ele nos mostra que, mesmo em dimensões microscópicas, a vida pode ter um impacto gigantesco no equilíbrio da criação. Já imaginou segurar no coração um animal tão pequeno e ao mesmo tempo tão indispensável? É como ouvir a voz da própria natureza sussurrando que tudo tem valor diante de Deus. Posição numérica 4. Formiga-leão, Myrmeleon spp.
Entre os grãos de areia, invisível para olhos desatentos, vive uma larva de aparência estranha, com mandíbulas longas e corpo desajeitado. Seu nome popular pode enganar, mas a formiga-leão, pertencente ao gênero Myrmeleon, é uma verdadeira engenheira da emboscada, uma arquiteta de armadilhas mortais que transformou a areia em campo de caça. Em vez de perseguir, essa larva constrói. Seu palco de terror é um funil em miniatura cavado na terra fofa. À primeira vista, parece um simples buraco, mas olha só, para qualquer inseto que se aproxime, é uma armadilha inevitável. Escondida sob a areia, com apenas as mandíbulas à mostra, a formiga-leão aguarda imóvel, paciente como um fantasma. Quando uma formiga ou outro pequeno inseto pisa na borda, o solo cede sob seu peso, arrastando a vítima para o centro. Quanto mais luta, mais rápido afunda. A larva, com força surpreendente, lança grãos de areia com as mandíbulas, tornando o terreno ainda mais instável. É como se o próprio chão tivesse se tornado inimigo. No fundo do funil, a tragédia se consuma. As mandíbulas da Myrmeleon se fecham como pinças de aço e a presa é imobilizada. Em seguida, a larva injeta enzimas digestivas que dissolvem os tecidos internos, transformando o corpo em líquido nutritivo. O banquete acontece em silêncio, e o que sobra é apenas uma casca oca. A fase adulta da formiga-leão é breve e frágil, um inseto alado parecido com uma libélula noturna, mas é na juventude que se revela sua verdadeira face de predador. Esse contraste entre fragilidade e crueldade a torna fascinante para cientistas e assustadora para as presas. A formiga-leão nos lembra que a brutalidade nem sempre está associada à força física. Às vezes, basta paciência, cálculo e um projeto perfeito para se tornar um dos caçadores mais eficazes da natureza. E aqui, no canal Os Melhores da Natureza, ela é prova de que até os menores seres podem esconder segredos aterradores. Posição numérica 3. Centopeia gigante, Scolopendra gigantea. Nos cantos úmidos das florestas tropicais e nas fendas sombrias de cavernas, desliza uma criatura que parece saída de um pesadelo alienígena, a centopeia gigante, conhecida cientificamente como Scolopendra gigantea. Seu corpo alongado, dividido em dezenas de segmentos, é coberto por fileiras de pernas que se movem em sincronia perfeita, quase como engrenagens de uma máquina infernal. Essa espécie pode ultrapassar 30 centímetros de comprimento, tornando-se uma das maiores centopeias do mundo. Suas duas patas dianteiras evoluíram para formar as chamadas forcípulas, garras ocadas conectadas a glândulas de veneno. Quando ataca, essas armas perfuram a presa como agulhas hipodérmicas, injetando toxinas que provocam dor lancinante e paralisia imediata. A dieta da Scolopendra gigantea é variada e cruel. Insetos, anfíbios, lagartos, roedores e até aves pequenas já foram registrados como vítimas. O ataque é direto, violento e sem hesitação. Uma vez imobilizada, a presa é rasgada em pedaços pelas mandíbulas poderosas e devorada em um frenesi que pode durar minutos. O veneno tem efeitos diferentes dependendo do alvo. Em animais menores, a morte pode ser imediata. Em humanos, o veneno geralmente não é fatal, mas causa sintomas aterrorizantes. Dor como fogo percorrendo os nervos, suor frio, febre, espasmos musculares e, em casos graves, desmaios. A experiência mostra que a dor pode durar dias, transformando um simples encontro em uma lembrança eterna. O mais impressionante é a audácia desta centopeia. Ela não hesita em enfrentar presas maiores do que ela,
atacando com confiança e agilidade. Seu corpo flexível permite que ela penetre em rachaduras e troncos ocos de árvores, emboscando qualquer criatura que cruze seu caminho. A Scolopendra gigantea é a pura selvageria encarnada, uma predadora silenciosa, fria e implacável. Vê-la marchar, com suas dezenas de patas marchando em uníssono, é como enfrentar um exército vivo, um verdadeiro pesadelo rastejante. No canal Best of Nature, ela representa o lado mais sombrio e fascinante da biodiversidade, lembrando-nos que até os cantos mais escondidos da floresta abrigam predadores tão familiares quanto a ficção. Posição numérica 2. Taturana assassina. Lonomia oblíqua. No Brasil, principalmente nas regiões sul e sudeste, existe uma pequena criatura que parece inofensiva, mas que já foi responsável por dezenas de acidentes graves e até mortes: a taturana assassina, larva da mariposa Lonomia oblíqua. À primeira vista, ela se confunde com um pedaço de musgo ou um galho coberto de penugem. Seu corpo macio, verde ou marrom, é recoberto por estruturas que lembram cerdas delicadas, mas que, na verdade, são espinhos ocos carregados de toxinas. O perigo mora justamente nessa camuflagem. As lagartas repousam agrupadas em troncos, galhos ou folhas, invisíveis até para olhos treinados. Quem encosta nelas, sem perceber, seja ao apoiar-se em uma árvore ou até ao colher frutas, recebe uma descarga venenosa imediata. Cada espinho injeta pequenas doses de toxina, mas como os contatos costumam envolver centenas de espinhos de uma vez, o efeito pode ser devastador. O veneno da Lonomia oblíqua ataca diretamente o sangue. Ele altera a coagulação, provocando hemorragias internas que podem evoluir para a falência múltipla dos órgãos. Os sintomas começam com dor intensa, manchas roxas e sangramentos visíveis, mas rapidamente podem se transformar em quadro grave que exige atendimento médico urgente. Por isso, no Brasil, o Ministério da Saúde desenvolveu até um soro antilonômico exclusivo para tratar vítimas. Apesar de seu potencial letal, a taturana não é agressiva. Ela não caça, não corre atrás de presas. Sua estratégia é a defesa passiva, baseada na camuflagem perfeita e na toxina poderosa. Na natureza, esse mecanismo evoluiu como proteção contra predadores, mas para nós, humanos, representa um risco invisível. Ver uma Lonomia oblíqua de perto é testemunhar o paradoxo da floresta, uma aparência delicada escondendo um verdadeiro executor. No canal Os Melhores da Natureza, essa lagarta nos lembra que, entre as maravilhas verdes do Brasil, até o mais singelo toque pode guardar uma lição dolorosa sobre respeito à natureza. Número da posição 9. Beija-flor de barba violeta. Nos desertos áridos do sudoeste dos Estados Unidos e do México, onde o sol castiga a terra e a vida parece difícil, surge um lampejo de cor que parece saída de um vitral celestial: o beija-flor de barba violeta. Com apenas 8 centímetros e pouco mais de 2 gramas, ele é uma prova viva de que a beleza pode florescer até nos cenários mais inóspitos. O macho possui uma plumagem cintilante que forma uma espécie de coroa, mas é a sua barba violeta que o torna verdadeiramente inesquecível. Sob os raios de sol, essa mancha parece emitir luz própria, transformando cada voo em um espetáculo hipnotizante. É como se Deus tivesse colocado ali um pedaço do arco-íris para alegrar os desertos. Essas penas brilhantes não servem apenas para enfeite, mas são armas de sedução em rituais de cortejo. O macho executa acrobacias aéreas, dançando no céu em curvas e mergulhos, enquanto sua barba roxa cintila como um farol.
O espetáculo é tão fascinante que parece uma coreografia angelical dedicada à vida. Apesar de viver em regiões secas e de calor extremo, esse beija-flor encontrou meios engenhosos de sobrevivência. Durante o dia, se alimenta de néctar e pequenos insetos. À noite, entra em um estado de torpor, reduzindo seu metabolismo e dormindo profundamente, como quem confia na providência divina até o amanhecer. Seus ninhos são pequenas obras de arte. Feitos de fibras vegetais, folhas secas e teias de aranha, eles ficam tão bem camuflados entre os arbustos espinhentos do deserto que parecem parte do cenário. Ali, a fêmea coloca seus ovos, símbolos da esperança de que mesmo em ambientes hostis, a vida insiste em renascer. Ver um beija-flor de barba violeta é como presenciar um milagre colorido no meio da aridez. Ele nos recorda que, assim como flores no deserto, também podemos brilhar em meio às dificuldades. Essa pequena ave é um convite para acreditar que até os lugares mais secos podem se transformar em jardins de luz. Número da posição 8. Weebill. Na vastidão da Austrália, onde os campos se estendem sem fim e as árvores secas parecem sussurrar ao vento, habita o quase invisível weebill. Com apenas 6 a 7 centímetros e menos de 2 gramas, é a menor ave da Austrália e uma das mais discretas do planeta. Sua plumagem em tons de bege e cinza se confunde com os galhos e folhas ressecadas. Quando pousa, é praticamente impossível distingui-lo da paisagem, como se tivesse sido esculpido pela própria natureza para se esconder. Parece uma folha levada pelo vento, um sopro de vida que passa despercebido, mas que carrega uma missão vital. O weebill se alimenta exclusivamente de insetos e larvas, tornando-se um guardião invisível contra pragas. Com seu apetite incansável, ajuda a manter o equilíbrio ecológico das florestas australianas. Apesar do tamanho, é ferozmente territorial. Não hesita em defender o espaço onde busca alimento, enfrentando rivais com coragem que nos lembra a força dos pequenos diante dos grandes. Seu voo é rápido e errático, semelhante ao de uma mariposa, o que o ajuda tanto a capturar presas em pleno ar quanto a escapar de predadores. Vive em casais ou pequenos bandos, e a parceria é tão forte que ambos os pais cuidam dos filhotes. O ninho, em forma de bolsa, é tecido com fibras vegetais e cuidadosamente escondido nos galhos mais baixos, como se fosse um tesouro secreto. Pouco conhecido fora da Austrália, o weebill é um verdadeiro milagre escondido. Ele nos ensina que a grandeza da criação não está no tamanho, mas no propósito. Assim como na fé, onde o menor gesto pode ter um impacto imenso, esse passarinho prova que mesmo quase invisível, sua importância é enorme. Contemplar o weebill é ser lembrado de que Deus também fala através das pequenas vozes da natureza. Número da posição 7. Pintacilgo pequeno. À primeira vista, ele pode parecer insignificante, mas basta observá-lo por alguns segundos para perceber que o pintacilgo pequeno é uma joia viva da criação. Com apenas 9 centímetros e cerca de 8 gramas, cabe inteiro na palma da mão. E mesmo assim, encanta multidões com seu canto alegre e vibrante. Ele pertence à mesma família dos canários, seus primos mais famosos, mas tem seu próprio charme especial. Habita regiões abertas entre os Estados Unidos e o México, sempre em campos repletos de sementes, como se Deus tivesse espalhado ali um banquete em miniatura só para ele.
No verão, os machos brilham em amarelo e preto intenso, lembrando um raio de sol pousado nos galhos. As fêmeas, mais discretas, exibem tons verdes e acinzentados, que se confundem com o campo, mas não deixam de transmitir uma beleza suave e humilde. Seu canto é melodioso, variado e soa como um pequeno instrumento de sopro tocado com delicadeza. É com esse dom que ele marca território e conquista parceiras, enchendo os prados de música. Alimenta-se de sementes minúsculas, girassol, cardo e outras ervas silvestres, e na época da reprodução, completa sua dieta com pequenos insetos para nutrir os filhotes. Seu voo é rápido e ágil, alternando batidas rápidas de asa com pequenos planados, parecendo flutuar entre o céu e a terra. Quem o observa em movimento percebe o quanto a vida é cheia de leveza quando se deixa levar pelo sopro do Criador. Os ninhos são pequenas obras-primas, delicados cestos feitos de fibras e musgo, bem escondidos nos arbustos. Cada postura rende de 3 a 5 ovos, e em menos de 2 semanas os filhotes já estão prontos para deixar o ninho. O pintacilgo pequeno nos lembra que a grandeza não está na imponência, mas no impacto que causamos. Seu canto, apesar de vir de um corpo tão leve, ecoa pelos campos como um louvor à vida. Assim como nos ensina a fé, às vezes é justamente na fragilidade que encontramos a posição numérica 1. Aranhas venenosas, Latrodectus mactans e Loxosceles reclusa. Desde os tempos mais antigos, as aranhas habitam nossos pesadelos e lendas. Sua silhueta de 8 pernas, olhos minúsculos e corpo segmentado despertam, por instinto, um medo ancestral. Mas para além do terror, elas são engenheiras perfeitas, verdadeiras arquitetas do medo na natureza. Sua maior arma não são as presas, mas a teia. A seda que produzem, fio por fio, é considerada um dos materiais mais resistentes do mundo natural, mais forte que o aço quando comparado pelo peso. Essas estruturas não são meras linhas, são armadilhas invisíveis e letais. Um inseto que pousa numa teia fica imediatamente preso, incapaz de escapar. A aranha então se aproxima lentamente, injeta veneno que liquefaz os tecidos internos e, em vez de mastigar, suga a essência da presa, transformando vida em alimento de forma silenciosa. Algumas espécies, porém, possuem um veneno que preocupa até os humanos. A viúva negra, Latrodectus mactans, carrega neurotoxinas que podem causar dores intensas, espasmos musculares e até paralisia temporária. Já a aranha marrom, Loxosceles reclusa, injeta uma toxina que destrói tecidos, provocando necrose e feridas que demoram meses para cicatrizar. Em ambos os casos, um simples encontro pode se transformar em um pesadelo duradouro. Essas aranhas não caçam correndo atrás de presas. Elas esperam, criam fortalezas de seda e deixam que o mundo venha até elas. Essa estratégia, embora assustadora, é extremamente eficiente. Em silêncio, sem alarde, perpetuam sua espécie há milhões de anos. No Brasil, muitas espécies de aranhas convivem em áreas urbanas, aparecendo em cantos de casas, frestas de muros e jardins. Isso aumenta nosso medo e a sensação de vulnerabilidade. Mas é importante lembrar, a maioria delas é inofensiva, e mesmo as mais perigosas só atacam em legítima defesa. No canal Os Melhores da Natureza, as aranhas representam o lado mais sutil e calculista da vida selvagem, seres que mostram que paciência, arquitetura e um fio invisível podem ser mais letais do que dentes ou garras. Ao chegarmos ao fim deste episódio, fica claro que não falamos apenas de veneno, presas e predadores. O que exploramos aqui é a essência da vida selvagem: respeito, equilíbrio e sobrevivência. Cada animal que conhecemos, por mais assustador que pareça, cumpre um papel indispensável no grande ciclo da natureza. A vespa caçadora de tarântulas mantém o controle de populações de aranhas.
O escorpião protege o equilíbrio dos desertos ao controlar insetos, e a rã dourada venenosa nos alerta sobre a fragilidade dos ecossistemas tropicais. Nada está fora de lugar. Tudo tem um propósito dentro da criação. É comum olharmos para esses seres com medo ou repulsa, mas quando nos permitimos observar mais de perto, percebemos algo diferente, a mesma chama de vida que existe em nós. Eles não são monstros, mas sim mestres silenciosos da natureza, que nos ensinam sobre estratégia, adaptação, paciência e resistência. No mundo acelerado em que vivemos, dominado pela pressa, pelo consumo e pela desconexão com a Terra, essas lições se tornam ainda mais valiosas. A natureza nos mostra que poder não está apenas no tamanho ou na força bruta, mas na forma como usamos os recursos que temos. Se criaturas tão pequenas conseguem desempenhar papéis tão grandiosos, imagine o que nós, seres humanos, poderíamos conquistar se aprendêssemos a viver em harmonia com o ambiente que nos cerca. Minha visão é simples. Precisamos transformar o medo em admiração. Precisamos ensinar às novas gerações que até os animais mais temidos merecem respeito. Quando protegemos esses seres e seus habitats, protegemos também nossa própria sobrevivência, porque tudo na teia da vida está conectado. No canal Os Melhores da Natureza, acreditamos que curiosidade é muito mais do que curiosidade. É o primeiro passo para despertar consciência. Por isso, cada vídeo não é apenas entretenimento, mas um convite à reflexão. Um lembrete de que o planeta é nossa casa comum e precisa ser cuidado com amor e responsabilidade. Afinal, proteger a natureza é proteger nossa própria história, nossa fé na vida e o futuro de todos nós. Depois de explorar esse mundo secreto, percebemos que as maiores lições da natureza muitas vezes vêm dos menores seres. Cada vespa, escorpião, aranha ou centopeia que vimos hoje nos mostra que o equilíbrio da vida depende de adaptações extraordinárias. Eles não agem por crueldade, mas pela necessidade de sobreviver. O mais fascinante é entender como cada detalhe, um zumbido, uma teia invisível, um ferrão ou uma cor vibrante, pode ser a diferença entre vida e morte. Esses animais nos lembram que a natureza é uma engenheira perfeita, sempre em busca de estratégias para manter a roda da vida girando. No canal Os Melhores da Natureza, acreditamos que o conhecimento nos aproxima mais do respeito. Quando olhamos para esses pequenos predadores com curiosidade e admiração, deixamos o medo de lado e entendemos que cada um tem um papel essencial no ecossistema. E você? Qual desses seres mais chamou sua atenção? Qual deles despertou mais respeito ou curiosidade? Conte nos comentários, inscreva-se no canal e continue conosco nessa jornada incrível. Afinal, a natureza sempre tem segredos novos para revelar, e juntos podemos aprender a valorizá-la cada vez mais. De que encontramos a verdadeira força. Número da posição: 6. Chapim de cabeça preta, o famoso chococino. Entre as florestas frias da Europa e do norte da Ásia, onde o silêncio reina e apenas o vento corta as copas das árvores, vive o discreto chapim de cabeça preta, conhecido carinhosamente como chococino. Com cerca de 11 centímetros e pesando entre 9 e 12 gramas, é um dos menores de sua família, mas carrega em si uma sabedoria ancestral. Sua plumagem cinza e creme, com a cabeça marcada por uma touca escura, é perfeita para se camuflar entre troncos cobertos de musgo. É um verdadeiro monge da floresta. Passa o dia em silêncio, meticuloso, procurando insetos e sementes entre as cascas das árvores. Durante o inverno rigoroso,
mostra sua inteligência ao esconder comida em fendas dos troncos, como quem armazena bênçãos para os dias difíceis. Esse comportamento de planejamento é raro entre as aves e nos recorda a virtude da prudência ensinada nas Escrituras, preparar-se com humildade para enfrentar as provações. Não é colorido, nem barulhento, mas sua presença é fundamental para o equilíbrio da floresta, pois controla insetos e ajuda na regeneração das árvores. O canto é suave, quase um sussurro, como uma oração escondida entre os galhos. Não busca chamar atenção, apenas comunicar-se com seu par ou alertar discretamente sobre perigos. Vive em casais fiéis, permanecendo juntos ano após ano, construindo ninhos em cavidades de árvores, cuidadosamente forrados com musgo e penugem. Ver um chococino é como encontrar uma pérola escondida no meio do musgo. Ele nos ensina a beleza da discrição, a importância da constância e o valor das coisas que não se veem. A semelhança da fé, que muitas vezes não grita, mas age em silêncio, essa pequena ave prova que é no oculto que se revelam as maiores preciosidades da criação. Ao final dessa jornada pelas menores aves do planeta, meu coração se enche de respeito e reverência pela delicadeza da vida. Essas criaturinhas que cabem na palma da mão são verdadeiros símbolos da grandeza divina. Elas provam que a criação não se resume ao majestoso, às montanhas que tocam o céu ou aos oceanos infinitos, mas também se revela no pequeno, no frágil e naquilo que, à primeira vista, poderia parecer insignificante. Nós, seres humanos, muitas vezes acreditamos que só os fortes, os ricos e os poderosos têm real importância. Porém, a natureza nos ensina outra lição. O beija-flor abelha, com menos de 2 gramas, garante a polinização de centenas de flores todos os dias, sustentando ecossistemas inteiros. A cambacica, tão comum nos jardins do Brasil, traz alegria e energia, lembrando-nos que a simplicidade também colore a vida. Já o cordon bleu africano, com sua mancha vermelha nas bochechas, mostra que até os menores podem ser faróis de beleza em meio à paisagem. Essas aves são parábolas vivas, que nos revelam verdades espirituais. Elas nos recordam que cada pessoa, mesmo aquela que se sente pequena, esquecida ou invisível, tem um valor inestimável no plano de Deus. Assim como cada canto, cada cor e cada batida de asa tem seu propósito, também nós fomos criados com uma missão única. O mundo precisa tanto da águia imponente que corta os céus, quanto do passarinho humilde que entoa sua melodia no jardim, alegrando os corações ao redor. O ensinamento é claro: precisamos aprender a valorizar o simples, proteger o que é frágil e cuidar daquilo que muitas vezes é ignorado, porque é na soma desses pequenos gestos que a vida floresce em plenitude. Defender a natureza não é apenas um ato de consciência ecológica, mas também uma forma de proteger a nós mesmos, nossas famílias, e honrar o Criador que nos confiou este planeta como presente e responsabilidade. Que possamos olhar para esses passarinhos como inspiração. Que sejamos, como eles, mensageiros de esperança, semeadores de beleza e testemunhas da força que habita na simplicidade. No fim das contas, todos fazemos parte da mesma sinfonia da vida, e até a nota mais leve, quase imperceptível, é essencial para que a música da criação seja perfeita. Depois dessa viagem por asas minúsculas e corações gigantes, fica impossível não se emocionar. Quem diria que seres de apenas alguns gramas carregam tanta responsabilidade dentro dos ecossistemas? Polinizam flores, controlam insetos, espalham sementes e, acima de tudo, enchem nossos dias com beleza e música. São pequenos mensageiros da vida, testemunhas vivas de que a natureza não deixa nada ao acaso.
Essas aves nos lembram que tudo tem valor diante de Deus. Assim como cada folha e cada grão de areia tem um propósito, também nós, seres humanos, fomos criados para desempenhar um papel único. Ao contemplar esses passarinhos, aprendemos que não é o tamanho do corpo que define a importância, mas sim a missão que carregamos. Nos melhores da natureza, acreditamos que a verdadeira riqueza está em abrir os olhos para o que parece simples, porque é justamente no simples que se esconde o extraordinário. Se essas pequenas aves já tocaram o seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se para continuar explorando conosco os segredos da criação. E lembre-se, da próxima vez que ouvir um canto suave no jardim ou ver um ponto colorido no horizonte, talvez seja um desses milagres alados te convidando a sorrir.